Muitas pessoas acreditam que ao ganhar mais, seus problemas financeiros desaparecerão. Mas, segundo os especialistas, não é o quanto você ganha que determina a sua saúde financeira, mas sim como você administra o que você ganha é que vai determinar a sua saúde financeira. Porque ainda segundo os especialistas, muitas vezes o aumento da nossa renda, ele provoca um efeito contrário, porque é uma tendência natural das pessoas em aumentar o seu padrão de renda proporcional ao aumento dos ganhos e que, por sua vez, traz um aumento de uma série de gastos não previstos anteriormente. E isso ficou conhecido como o efeito cascata. Você já ouviu falar dele? Olá, eu sou a Regina Câmara, criadora do canal Te Orientes, um espaço onde semanalmente eu trago conteúdo sobre educação financeira e investimentos como forma de prosperar na vida. No vídeo de hoje nós iremos avaliar se esse efeito cascata está acontecendo na sua vida. Então fica atento e assista até o final. Esse é um efeito cíclico e muito perigoso na vida das pessoas. É um comportamento conhecido como inflação do estilo de vida. E ele faz com que nossos gastos cresçam em proporções maiores do que nossos ganhos, anulando assim o efeito positivo de um salário maior, de uma conquista ou de uma promoção, e com potencial até de nos gerar problemas financeiros. Como assim, se eu acabei de receber um aumento? Pois eu vou trazer um exemplo prático agora para que vocês se familiarizem com essa situação e não deixem que isso aconteça com vocês. Digamos que exista no nosso meio 2 colegas de trabalho com o mesmo tempo de empresa, com o mesmo nível de salário, mas com situações de vida completamente diferentes. Um deles já tem a casa quitada e consegue ter todo um controle de gasto, inclusive viajar uma vez por ano com sua família. Já o outro sempre está com o limite do cartão de crédito estourado e usando o seu cheque especial para complementar, para fechar os pagamentos do seu mês. Na sua opinião, qual a diferença pontual entre essas duas pessoas? Escreva aqui nos comentários que eu quero conhecer. Pois é, a diferença é a decisão, ou melhor, nas suas escolhas. Escolhas muitas vezes erradas que geram toda uma espiral de fracassos e frustrações. Enquanto o outro colega usa de um planejamento sólido e eficaz por anos a fio, que, somados a escolhas inteligentes com o uso do seu dinheiro. E foi exatamente isso que mudou o rumo desta pessoa para uma situação muito melhor. Aqui podemos dizer que a diferença crucial é a forma com que eles organizam esse planejamento financeiro. Um tem educação financeira e o outro não. E eu digo, gente, que isso não são casos isolados, fictícios, porque na minha rotina eu encontro vários casos muito semelhantes, onde profissionais têm o mesmo nível de cargos e salários, um vive bem e o outro vive bem apertado. Por quê? Um tem uma vida organizada, planejada, e o outro não. Vocês conhecem alguém assim? E geralmente, ao entrar no detalhamento dessas duas situações, o que é endividado, o que é apertado, geralmente foi em virtude de escolhas equivocadas, simplesmente para manter status sociais. No livro do Gustavo Cerbasi, o livro Mais Tempo, Mais Dinheiro, ele traz uma reflexão sobre status. Ele diz o seguinte: status muitas vezes é comprar coisas que você nem planejou, não quer, com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você nem conhece, ou que nem te considera, ou até para ser uma pessoa que você ainda não conseguiu ser. Ou seja, definitivamente, esse é um caminho equivocado, mas que muitas pessoas caminham por ele e aí se tornam endividadas com problemas financeiros. Então, aqui a minha dica é, antes de você focar em aumentar a sua renda, é muito necessário também que você entenda o seu comportamento financeiro com os seus gastos, para simplesmente evitar aquela armadilha do controle do gasto, do consumo desenfreado, porque senão você vai aumentar o seu nível de salário, mas sempre aumentar e superar o seu nível de gasto. E aí não há balança que aguente, porque não há um equilíbrio entre o que você ganha e o que você gasta. Então, a crença de ganhar mais, neste caso, não vai resolver. Os seus problemas financeiros vão continuar crescendo, e você ganha mais e gasta mais, entende? Mas aqui também não estou recomendando para você cortar todos os gastos que você tem para enxugar definitivamente seu orçamento. Aqui o que a gente prega é um equilíbrio entre o que se ganha e o que se gasta. Porque senão você vai cair nos 2 equívocos
que essas situações, muitas vezes, elas nos levam a entender diferente ou entender errado. Por exemplo, existem aqui dois equívocos. Um é você cortar, né, radicalmente todos os seus gastos, todos. Até a sua praia, aquele cafezinho que você gosta de tomar no final da tarde do domingo, pra, digamos assim, botar as contas em dias. E isso não é uma coisa saudável para o seu desestresse, para os seus hobbies, para o seu dia a dia. Então, por isso que tem que haver um equilíbrio. Corte de gastos, apesar de ser uma prática corriqueira para quem quer equilibrar as finanças e ser muito recomendado em casos, né, mais radicais, ele pode realmente levar a pessoa a ficar muito incomodada, muito desmotivada, né, a continuar com o controle de gasto que ela precisa ter. Porque se gerar essa desmotivação, essa desordem emocional, ela pode realmente desmotivar você a continuar no controle da sua vida financeira. Porque você, com foco no corte de gasto, você acabou cortando tudo que era prazeroso para você, entende? Então isso não é saudável, isso não é recomendado. O corte de gasto, ele é necessário, mas ele tem que observar esse detalhamento, porque o investimento em bem-estar e qualidade de vida é fundamental para manter a sua saúde, principalmente a sua saúde emocional. Portanto, cortar gastos simplesmente sem levar em consideração todo esse processo não é legal e pode até lhe levar a uma frustração pessoal e que comprometa todo o planejamento financeiro que você precisava fazer, mesmo que a longo prazo. Então vamos lá, quando você fizer corte de gastos, você vai eliminar algumas coisas, mas não essas que são prazerosas e que são hobbies na sua vida, que você precisa para desestresse. E o segundo equívoco dessa situação acontece geralmente com aquelas pessoas que já estão endividadas, exatamente por achar que já está tudo perdido, que não tem mais nada a fazer, que elas já estão com a vida financeira comprometida, e aí elas continuam gastando compulsivamente o quanto podem, como se não houvesse amanhã. É uma fuga momentânea da realidade que ela está vivendo, mas o amanhã vai chegar e você estará mais ainda endividado. O problema estará muito maior para você resolver. Portanto, quando a situação chega a esse ponto, o caminho é traçar uma estratégia de guerra mesmo, para ir para cima para resolver e não fugir da situação. Aqui nessa situação, o corte de gasto radical, ele é muito mais recomendado. A saída aqui para manter sua vida equilibrada é você buscar renda extra, ou aumento de salário ou uma renda extra para começar a pagar essa dívida. Você não pode e não deve ignorar o problema que já é existente e tratar da sua vida financeira, né, assim, com esse loop de compras e deixando, jogando para debaixo do tapete o teu endividamento, a sua situação de endividamento. Isso não pode acontecer. É recomendado, inclusive, que você venda coisas, né, itens que você não usa, que estão parados na sua casa, algum equipamento, alguma coisa que você possa se desfazer, para exatamente utilizar esse recurso para ir jogando no pagamento desse parcelamento dessa dívida. Aqui sim é recomendado você fazer um sacrifício de forma intencional e concentrada para que você resolva o problema. Claro que por um determinado período de tempo. Isso precisa ser dentro de um período negociado com você mesmo e com o banco ao qual você está devendo, para exatamente você ter saúde mental, equilibrar suas finanças e poder respirar aliviado. E para que você consiga realmente realizar e fazer essa estratégia dar certo, negocie com sua família, com seu cônjuge. Inclusive, é importante, todos os especialistas falam isso, que você comemore depois que você conseguir se livrar do problema. Pode ser um jantar em família, enfim, algo que você gosta de fazer, que você tinha parado de fazer por conta do seu endividamento. Então, mas é importante que você tenha essa simbologia, que você tenha essa comemoração. É importante você comemorar e até documentar o fim desse processo doloroso na sua vida, para você se estimular a não voltar a enfiar o pé na jaca e a cometer todos esses comportamentos errados, né, no aspecto financeiro novamente. Aqui o que se vê é o seguinte: sem planejamento de vida adequado, mesmo quem ganha bem pode se endividar, pode ter problema. Por isso é muito importante que a gente defina metas de curto, médio e longo prazo, para que a gente possa ter, na mesma medida, guardar, economizar um dinheiro, um recurso para conseguir realizar aquela meta. Avaliando sempre o nosso nível de consumo, se ele está maior do que o nosso nível de ganho, de renda, constituir a nossa reserva de emergência para nos salvar nos momentos de impontualidade, problemas, ter um projeto consistente de investimento para a nossa aposentadoria, momento que a gente vai estar mais velho, mais cansado, e aprender a investir, ter um plano para multiplicar o nosso dinheiro, para fazer o nosso dinheiro trabalhar por nós. Isso é muito importante. Agora me diga, você conhece alguém na sua rotina que já passou por essas situações que a gente descreveu aqui no vídeo de hoje? Será que além desses tópicos que nós tratamos
tratamos hoje aqui no vídeo, existem outros que possam nos ajudar a evitar o endividamento ou até ter uma vida com compras mais sustentáveis? O que é que vocês acham? Deixem aqui nos comentários que eu quero conhecer a opinião de vocês sobre esse assunto. E se você, por acaso, é uma dessas pessoas que a gente retratou aqui, não hesite em assistir esse vídeo, fazer um planejamento da sua vida, cortar gastos de uma forma que seja equilibrada e que caiba no seu orçamento. Acho que fazer uma inversão na sua ordem de compras, repensar suas escolhas, ter resiliência para aceitar um estilo de vida mais simples, um degrau abaixo do que você vive, cortar grandes gastos fixos, que pode ser uma parcela de algo que você não precisava, você pode revender esse bem e se livrar dessa dívida. E ao resolver o problema, você ter o compromisso com você mesmo de começar a aprender a investir para o futuro. O certo é você não deixar esperar sobrar dinheiro para você começar a sua jornada de investidor. Porque o bom plano, o bom planejamento financeiro é aquele que permite a pessoa a se pagar primeiro. Ou seja, você investe para depois pagar todos os seus custos mensais. Mas primeiro você se paga. O seu investimento tem que estar garantido dentro desse orçamento. E se esse vídeo te levou a repensar suas escolhas financeiras, algumas equivocadas, então começa hoje, dê esse primeiro passo agora. Comente aqui o que mais lhe chamou atenção nessas situações. E aproveite para curtir e compartilhar o vídeo com o maior número de pessoas, para que você me ajude a levar a educação financeira para muitas pessoas e com isso cumprir a minha missão de ajudar essas pessoas a não se endividarem, a não cair no conto das Black Fridays infinitas. E esse mês, né, tem muitos aí à nossa disposição. E assim, juntas, nós evitaremos que essas pessoas se endividem e sejam um desses personagens que eu trouxe aqui no nosso vídeo de hoje.